O sol nascia pela terceira vez naquele dia, quando Helena abriu os olhos. A luz dourada entrava pela janela do quarto, suave como sempre acontecia na Vila da Aurora. Ela se espreguiçou devagar, sentindo o colchão macio sob as costas. A casa era pequena e aconchegante. Paredes brancas, móveis de madeira clara, cortinas de linho que balançavam com a brisa matinal. Helena levantou-se e caminhou até a cozinha. Colocou água para ferver no fogão antigo. O cheiro de café logo encheu o ambiente. Pela janela da cozinha, via-se o jardim dos fundos. Rosas vermelhas cresciam junto ao muro baixo. Mais além, as montanhas se erguiam contra o céu azul. Era sempre assim na vila: 3 amanheceres por dia, um pôr do sol suave ao final. Helena tomou o café devagar. O líquido quente desceu pela garganta, trazendo energia para o corpo. Depois, foi ao banheiro. A água do chuveiro estava na temperatura perfeita. Vestiu uma blusa de algodão azul claro e uma saia leve. Calçou sandálias confortáveis. Saiu de casa quando o primeiro sol já estava alto no céu. A rua de paralelepípedo se estendia à frente, ladeada por casas baixas de cores suaves. Amarelo pastel, rosa claro, verde água. Todas tinham jardins pequenos na frente, cheios de flores. Helena caminhou pela rua principal. Seus passos ecoavam suavemente no calçamento. O ar estava fresco e limpo. Algumas nuvens brancas passeavam pelo céu sem pressa. Dona Maria estava regando as pepúnias na frente de sua casa. A senhora usava um vestido florido e um chapéu de palha. Ela acenou quando viu Helena se aproximando. "Bom dia, querida", disse Dona Maria, sem parar de regar as flores. "Como passou a noite?" "Muito bem, obrigada", respondeu Helena. "Suas petúnias estão lindas." "Ah, elas gostam dessa luz da manhã?", disse a senhora, sorrindo. "O segundo sol vai nascer logo. Elas ficam ainda mais bonitas." Helena seguiu caminhando. Passou pela casa do senhor João, que tinha uma pequena padaria nos fundos. O cheiro de pão fresco vinha da janela aberta. Ele estava na porta, limpando as mãos do avental branco. "Bom dia, seu João", cumprimentou Helena. "Bom dia, menina", respondeu ele. "Que manhã agradável, não é? O tempo está perfeito." "Está mesmo. O senhor tem pães frescos hoje?" "Acabei de tirar do forno. Pães de milho, como a senhora gosta." Helena entrou na pequena padaria. As prateleiras de madeira exibiam pães dourados e quentinhos. Ela escolheu 2 pães de milho. O senhor João os embrulhou em papel pardo. "Obrigada", disse Helena, guardando os pães na bolsa de tecido. Saiu da padaria e continuou a caminhada. O sol começava a se mover no céu, preparando-se para o segundo nascer. Helena conhecia bem esse ritmo. Tinha crescido na vila, acostumada com os 3 amanheceres diários. Parou numa pequena praça. Havia um banco de madeira sob uma árvore frondosa. Helena sentou-se e esperou. Em poucos minutos, o sol tocou novamente o horizonte das montanhas. A luz se intensificou, pintando tudo de dourado. Era sempre um momento bonito. Helena observou em silêncio, sentindo a brisa suave no rosto.
Algumas pessoas passavam pela praça, também pausando para observar o segundo nascer. Uma vizinha se aproximou. Era a senhora Clara, que morava 2 ruas adiante. Ela carregava uma cesta pequena. "Olá, Helena", disse ela, sentando-se no banco ao lado. "Que manhã linda!" "Muito linda mesmo", concordou Helena. "Como vão seus tomates?" "Ah, estão crescendo bem", respondeu a senhora Clara, animada. "O segundo sol ajuda muito. Acho que na próxima semana já posso colher alguns." "Que bom! A senhora sempre tem os melhores tomates da vila." "É o cuidado diário", disse a senhora Clara, levantando-se. "Bem, preciso ir ao mercado antes que fique muito movimentado." Helena também se levantou, despediu-se da vizinha e seguiu pela rua que levava ao pequeno mercado local. Era um prédio baixo de tijolos vermelhos, com uma entrada ampla e janelas grandes. Dentro do mercado, as prateleiras estavam organizadas com produtos locais: frutas, verduras, temperos, conservas caseiras. Helena caminhou devagar pelos corredores, observando os produtos. Na seção de temperos, parou para conversar com a vendedora, uma mulher jovem de cabelos cacheados. "Bom dia", disse Helena. "Tem manjericão fresco?" "Tenho sim", respondeu a vendedora, mostrando um maço verde e perfumado. "Colhi ontem no quintal. Está bem fresquinho." "Perfeito. E alecrim?" "Também tenho. Quer levar os 2?" Helena concordou. A vendedora embrulhou os temperos em papel. O cheiro das ervas se misturava no ar, criando um aroma agradável. "Obrigada", disse Helena, pagando e guardando os temperos na bolsa. Saiu do mercado e caminhou em direção ao Parque Central. Era um espaço verde no meio da vila, com árvores altas, canteiros de flores e alguns bancos espalhados. Um pequeno chafariz ficava no centro, com água cristalina correndo suavemente. Helena escolheu um banco próximo ao chafariz. Sentou-se e tirou um dos pães da bolsa. Comeu devagar, saboreando a textura macia e o gosto levemente doce do milho. A água do chafariz fazia um som relaxante. O terceiro nascer do sol se aproximava. Helena podia sentir a mudança na luz, a preparação para mais um amanhecer. Era seu momento favorito do dia. O terceiro sol sempre parecia mais suave, mais contemplativo. Quando o sol tocou novamente as montanhas, Helena fechou os olhos. Sentiu calor suave no rosto. Ouviu o som da água e dos pássaros cantando nas árvores. Era um momento de paz completa. Abriu os olhos e observou o parque ao redor. Algumas crianças brincavam perto dos canteiros, correndo entre as flores. Suas vozes alegres ecoavam pelo espaço. Uma mãe as observava de outro banco, sorrindo. Um homem idoso caminhava devagar pela trilha de pedras, parando ocasionalmente para observar as plantas. Um casal jovem conversava baixinho sob uma árvore grande. Tudo se movia em ritmo calmo e natural. Helena terminou o pão e guardou o papel na bolsa. Levantou-se e caminhou até o chafariz. A água estava fresca e limpa. Ela molhou as mãos e refrescou o rosto. A sensação
era revigorante. Decidiu voltar para casa por uma rua diferente. Queria ver outros jardins, outras casas da vila. Saiu do parque e seguiu por uma rua estreita que subia suavemente em direção às montanhas. As casas nesta rua eram um pouco mais antigas. Tinha as varandas pequenas com cadeiras de balanço e plantas em vasos. Uma senhora idosa estava sentada numa dessas varandas, tricotando algo azul. "Boa tarde", disse Helena, acenando. "Boa tarde, querida", respondeu a senhora, levantando os olhos do tricô. "Que passeio agradável você está fazendo." Helena sorriu e continuou caminhando. Passou por uma casa com um jardim cheio de girassóis. As flores grandes e amarelas seguiam o movimento do sol, sempre voltadas para a luz. Era um espetáculo bonito de se ver. Mais adiante, um gato laranja dormia numa mureta baixa. Helena parou para observá-lo. O animal respirava tranquilamente, completamente relaxado sob a luz suave da tarde. Ela não quis perturbá-lo e seguiu em frente. A rua fazia uma curva suave e depois descia novamente em direção ao centro da vila. Helena podia ver sua casa ao longe, com as paredes brancas brilhando sob o sol. O jardim da frente estava florido, as rosas vermelhas se destacando contra o verde das folhas. Caminhou mais devagar agora, sem pressa de chegar. O dia tinha sido perfeito. Os 3 amanheceres, as conversas breves com os vizinhos, a caminhada tranquila, o tempo no parque. Era assim que gostava de viver, em ritmo suave e natural. Passou por uma última casa antes de chegar à sua rua. Era uma construção pequena, pintada de amarelo claro, com uma varanda coberta de trepadeiras floridas. Uma mulher estava varrendo a entrada, cantarolando baixinho. Helena virou na esquina e viu sua casa. A porta azul clara, as janelas com cortinas brancas, o jardim pequeno e bem cuidado. Tudo exatamente como tinha deixado pela manhã. Subiu os 3 degraus de pedra que levavam à sua porta. Tirou a chave do bolso e a girou na fechadura. A porta se abriu com um leve rangido familiar. O interior da casa estava fresco e acolhedor. A luz da tarde entrava pelas janelas, criando padrões suaves no chão de madeira. Helena deixou as sandálias na entrada e caminhou descalça até a cozinha. Abriu a torneira e encheu a chaleira com água. O som da água correndo era reconfortante. Colocou a chaleira no fogão e acendeu o fogo baixo. Enquanto esperava a água esquentar, foi até o armário pequeno onde guardava os chás. Tinha várias opções: camomila, erva doce, melissa, hortelã. Escolheu a camomila. O pacote estava quase vazio. Precisaria comprar mais na próxima semana. A chaleira começou a fazer um som baixo, ainda longe de ferver. Helena aproveitou para arrumar algumas coisas. Guardou uma xícara que tinha deixado na pia pela manhã. Dobrou um pano de prato que estava sobre a mesa. Pequenas tarefas que faziam a casa parecer mais organizada. O vapor começou a sair da chaleira. Helena desligou o fogo antes que a água fervesse completamente. Gostava do chá, feito com água bem quente,
mas não fervente. Colocou uma colher de chá de camomila numa xícara branca e despejou a água. O aroma suave se espalhou pela cozinha. Deixou o chá em infusão por alguns minutos. Enquanto esperava, foi até a sala. As cortinas brancas balançavam levemente com a brisa da tarde. Ajeitou uma almofada no sofá e endireitou um livro que estava sobre a mesa de centro. Era um romance que vinha lendo aos poucos, algumas páginas por noite antes de dormir. Voltou para a cozinha e retirou as folhas de camomila do chá. O líquido tinha uma cor dourada clara e um cheiro delicado. Levou a xícara até a varanda dos fundos. Era um espaço pequeno, com apenas uma cadeira de madeira e algumas plantas em vasos. Dali podia ver o quintal e, ao fundo, as montanhas. Sentou-se na cadeira e apoiou os pés numa banqueta baixa. O chá estava na temperatura perfeita. Tomou o primeiro gole devagar, sentindo o sabor suave na boca. A bebida quente era reconfortante, mesmo com o calor da tarde. Sempre gostara de chá, em qualquer estação do ano. As montanhas ao longe tinham uma cor azulada na luz da tarde. Não eram montanhas altas ou imponentes, mas formavam um horizonte agradável. Helena conhecia alguns caminhos que subiam pelas encostas. Às vezes caminhava por lá nos finais de semana, sempre devagar, parando para descansar quando sentia vontade. Um passarinho pousou no parapeito da varanda. Era pequeno, com penas marrons e uma mancha clara no peito. Ficou ali por alguns segundos, observando Helena com curiosidade. Depois voou para uma árvore próxima e começou a cantar. O som era melodioso e suave. Helena tomou mais um gole de chá. Pensou no dia que estava terminando. A caminhada matinal, os cumprimentos com os vizinhos, a compra dos pães, os 3 amanheceres. Cada dia na vila seguia um ritmo parecido, mas sempre havia pequenos detalhes diferentes. Uma flor nova num jardim, uma conversa breve, um gato dormindo numa mureta. O sol estava começando a descer no céu. Ainda faltavam algumas horas para o pôr do sol, mas já dava para perceber que a tarde avançava. A luz ficava mais dourada, mais suave. Era sua hora preferida do dia, quando tudo parecia mais calmo e silencioso. Terminou o chá e ficou segurando a xícara vazia por alguns minutos. O calor da porcelana em suas mãos era agradável. Não tinha pressa de se levantar. Podia ficar ali o tempo que quisesse, observando as montanhas e ouvindo os sons da tarde. Uma brisa leve balançou as folhas da árvore no quintal. Helena fechou os olhos por um momento e respirou fundo. O ar tinha cheiro de flores e terra. Cheiros familiares que a faziam sentir-se em casa. Abriu os olhos novamente e olhou para o céu. Algumas nuvens pequenas e brancas passavam lentamente. Levantou-se da cadeira e voltou para dentro de casa. Lavou a xícara na pia da cozinha e a colocou para secar. Depois foi até o quarto e trocou de roupa. Vestiu uma blusa de algodão mais larga e uma saia longa. Roupas confortáveis para o fim da tarde. Voltou para a varanda, desta vez levando o livro que estava na sala. Era uma história simples, sobre uma mulher que cuidava de um jardim
numa cidade pequena. Helena gostava de histórias assim, sem grandes aventuras ou reviravoltas, apenas o cotidiano de pessoas comuns vivendo suas vidas. Abriu o livro na página onde tinha parado na noite anterior. A protagonista estava plantando sementes de girassol. Helena leu algumas páginas devagar, sem pressa. De vez em quando, parava para olhar as montanhas ou observar um pássaro que passava voando. O tempo passou sem que ela percebesse. Quando olhou para o céu novamente, viu que o sol estava mais baixo. A luz tinha mudado, ficado mais alaranjada. Era quase hora do pôr do sol, o único pôr do sol do dia, diferente dos 3 amanheceres. Fechou o livro e o deixou numa mesinha pequena ao lado da cadeira. Levantou-se e se espreguiçou. Tinha ficado sentada por um bom tempo. Caminhou até a grade da varanda e se apoiou nela, observando o horizonte. O sol estava descendo lentamente atrás das montanhas. O céu começou a ganhar tons rosados e alaranjados. Era um espetáculo suave e bonito, diferente dos amanheceres mais dramáticos. O pôr do sol na Vila da Aurora sempre era assim, gentil e gradual. Helena ficou ali parada, observando as cores mudarem no céu. Rosa claro, laranja suave, amarelo dourado. As nuvens refletiam essas cores, criando um quadro natural de grande beleza. Não se cansava de ver esse espetáculo, mesmo depois de anos morando na vila. Um vizinho passou na rua, caminhando devagar com um cachorro pequeno. "Boa tarde, Helena", disse ele, acenando. "Boa tarde, seu Pedro", respondeu ela. O homem seguiu em frente, parando de vez em quando para que o cachorro cheirasse algo interessante. O sol continuou descendo. Helena podia sentir que a temperatura estava começando a baixar um pouco. Não muito. A vila sempre tinha um clima ameno, mas o suficiente para tornar a tarde ainda mais agradável. Pensou em preparar algo para jantar, mas não estava com fome ainda. Talvez mais tarde fizesse uma sopa leve ou uma salada. Por enquanto estava bem assim, apenas observando o dia terminar. As primeiras estrelas começaram a aparecer no céu, ainda tímidas na luz do crepúsculo. Helena conhecia algumas constelações básicas, nada muito elaborado. Gostava de observar as estrelas, mas de forma simples, sem telescópio ou mapas astronômicos. O sol tocou o topo das montanhas. A partir dali, tudo aconteceu mais rápido. A grande esfera dourada desapareceu atrás dos picos, deixando apenas um brilho suave no céu. As cores se intensificaram por alguns minutos, rosa mais forte, laranja mais vivo. Helena respirou fundo, sentindo uma sensação de completude. Tinha sido um dia perfeito, como tantos outros na vila. Nada extraordinário havia acontecido, e era exatamente isso que a deixava feliz. A vida simples, o ritmo calmo, os pequenos prazeres cotidianos. O céu escureceu gradualmente. As estrelas ficaram mais brilhantes, pontilhando a escuridão azul. Helena ficou mais alguns minutos na varanda, apenas contemplando. Não pensava em nada específico, apenas existia ali, naquele momento de paz. Uma coruja piou em algum lugar próximo.
O som era baixo e melancólico, mas não triste. Era o som da noite chegando, da vila se preparando para o descanso. Em algumas casas, as luzes já estavam acesas, pequenos pontos amarelos que criavam uma sensação de aconchego. Helena finalmente se afastou da grade da varanda, recolheu o livro e entrou em casa. Acendeu uma luminária na sala, criando uma luz suave e acolhedora. Não gostava de luzes muito fortes à noite, preferia ambientes com penumbra. Foi até a cozinha e abriu a geladeira. Tinha alguns legumes frescos, ovos, um pouco de queijo. Decidiu fazer uma omelete simples com ervas do seu pequeno jardim de temperos. Saiu pela porta dos fundos e colheu algumas folhas de manjericão e salsinha. Voltou para a cozinha e acendeu o fogão. Quebrou 2 ovos numa tigela e os bateu levemente. Adicionou as ervas picadas e uma pitada de sal. O cheiro das ervas frescas era delicioso. Aqueceu uma frigideira pequena com um pouco de azeite. Despejou os ovos batidos e deixou cozinhar em fogo baixo, enquanto a omelete ficava pronta. Cortou uma fatia de pão que havia comprado pela manhã na padaria do seu João. A omelete ficou no ponto certo, macia e levemente dourada. Helena a colocou num prato junto com o pão. Preparou um copo de água fresca e levou tudo para a mesa da cozinha. Era uma refeição simples, mas saborosa e nutritiva. Comeu devagar, saboreando cada garfada. O manjericão dava um sabor especial ao omelete. Lembrou-se de que precisava regar as plantas de temperos no dia seguinte. Sempre cuidava delas de manhã cedo, antes do primeiro amanhecer. Depois de jantar, lavou os pratos e arrumou a cozinha. Gostava de deixar tudo limpo e organizado antes de ir dormir. Era um hábito que a deixava mais tranquila. Voltou para a sala e se sentou no sofá. Pegou o livro novamente e leu mais algumas páginas. A protagonista agora estava colhendo os primeiros girassóis que havia plantado. Era uma cena bonita e cheia de satisfação. O relógio na parede marcava quase 9 horas. Helena começou a sentir o primeiro sinal de sono. Não era um cansaço pesado, mas aquela sonolência suave que vem naturalmente no final de um dia bem vivido. Fechou o livro e o deixou sobre a mesa. Apagou a luminária da sala e foi até o quarto. Trocou de roupa, vestindo um camisão leve de algodão. Escovou os dentes e lavou o rosto com água fresca. Antes de se deitar, foi até a janela do quarto e a abriu um pouco. Gostava de dormir com ar fresco circulando. Podia ouvir os sons suaves da noite. Grilos cantando, o vento nas árvores, o latido distante de um cão. Deitou-se na cama e puxou um lençol leve sobre o corpo. O colchão era confortável, nem muito mole, nem muito duro. O travesseiro tinha cheiro de lavanda. Ela sempre colocava algumas flores secas dentro da fronha. Ficou deitada por alguns minutos, apenas relaxando. Pensou brevemente no dia seguinte. Seria parecido com este. Os 3 amanheceres, talvez uma caminhada diferente, conversas breves com os vizinhos. A perspectiva a deixava feliz. As estrelas brilhavam na janela aberta.
Helena podia ver algumas nelas da sua cama. Era reconfortante adormecer sob a luz suave das estrelas, sabendo que a vila dormia tranquila ao seu redor. Seus olhos começaram a se fechar naturalmente. O sono chegava como uma onda gentil, sem pressa. Helena se entregou a ele com gratidão, sabendo que havia vivido mais um dia pleno e sereno na Vila da Aurora. Helena despertou suavemente com os primeiros raios dourados tocando sua janela. O primeiro amanhecer do dia chegava devagar, pintando as paredes do quarto com tons suaves de laranja e rosa. Espreguiçou-se na cama, sentindo o corpo descansado após uma noite de sono profundo. Levantou-se sem pressa e caminhou até a janela. Lá fora, a Vila da Aurora começava a despertar também. As montanhas ao leste brilhavam com a luz matinal, criando um cenário que nunca deixava de encantá-la. Algumas casas já tinham suas janelas abertas, deixando entrar o ar fresco da manhã. Foi até a cozinha e preparou seu café da manhã. O aroma do café recém-passado se espalhou pela casa. Cortou 2 fatias de pão que havia comprado na véspera e passou um pouco de geleia de amora. Sentou-se à mesa pequena da cozinha e comeu devagar, saboreando cada mordida. Após o café, tomou um banho morno. A água escorria suavemente pelos seus ombros, lavando qualquer vestígio de sono. Escolheu roupas leves para o dia, uma blusa de linho claro e uma saia até os joelhos. O tecido era fresco contra a pele. Olhou pela janela e viu que o primeiro nascer do sol já estava mais alto. Era normal na Vila da Aurora ter 3 amanheceres por dia. Os moradores já estavam acostumados com esse ritmo natural e especial. Helena pegou sua bolsa pequena e saiu de casa. A rua principal estava tranquila, com apenas algumas pessoas caminhando. Seus passos eram lentos e contemplativos. Não havia pressa para chegar a lugar algum. O importante era apenas estar ali, presente naquele momento sereno. Dona Maria estava em seu jardim, regando as petúnias cor-de-rosa que cresciam ao longo da cerca. A água caía em gotinhas suaves sobre as flores, fazendo-as brilhar sob a luz matinal. Helena acenou para ela com um sorriso. Bom dia, Dona Maria. As flores estão lindas hoje. Obrigada, querida. O tempo está perfeito para elas crescerem. Helena continuou sua caminhada, sentindo-se grata por esses pequenos momentos de conexão. Cada encontro simples adicionava uma nota suave à sinfonia do seu dia. A padaria do Senhor João já estava aberta. O cheiro de pães frescos saía pela porta, misturando-se com o ar matinal. Helena entrou e cumprimentou o padeiro, que estava arrumando os pães ainda mornos nas prateleiras. Como está o dia hoje, seu João? Muito bom, Helena. Os pães ficaram especialmente macios hoje. Escolheu 2 pães pequenos e redondos. A crosta estava dourada e crocante. Pagou com algumas moedas e agradeceu. O padeiro sorriu e acenou enquanto ela saía. Do lado de fora da padaria, Helena parou por um momento. O segundo nascer do sol estava começando. Era um espetáculo suave e gradual.
O céu ganhava novas cores, tons de pêssego e amarelo claro se misturavam harmoniosamente. Ficou ali parada, apenas observando. Outros moradores também haviam parado para contemplar o momento. Era como se a vila inteira fizesse uma pausa coletiva e silenciosa. Helena respirou fundo, sentindo o ar puro encher seus pulmões. Uma vizinha se aproximou. Era Clara, que morava 2 ruas adiante. Elas se cumprimentaram com um aceno e ficaram lado a lado, observando o amanhecer. Meus tomates estão crescendo bem este ano, comentou Clara suavemente. Que bom! A época está favorável para eles, respondeu Helena. Sim, com essa quantidade de luz solar, eles ficam mais doces. Conversaram brevemente sobre os jardins e as plantas. Era uma conversa simples, sem grandes revelações ou novidades. Apenas 2 vizinhas compartilhando pequenas observações sobre a vida cotidiana. Quando o segundo amanhecer se completou, Helena se despediu de Clara e continuou sua caminhada. Decidiu passar pelo pequeno mercado local antes de ir ao parque. Queria comprar algumas ervas frescas para temperar o almoço. O mercado tinha apenas 3 bancas pequenas. A vendedora de temperos estava organizando maços de manjericão e alecrim. Helena se aproximou e sentiu o aroma fresco das ervas. Bom dia! Gostaria de um pouco de manjericão, por favor? Claro! Este aqui foi colhido ontem à tarde. Está bem fresco. A vendedora embrulhou o manjericão em papel fino. Helena pagou e guardou o pacotinho na bolsa. O aroma suave das folhas ficou impregnado em suas mãos. Caminhou então em direção ao Parque Central. Era um espaço pequeno, com alguns bancos de madeira e árvores que ofereciam sombra. No centro havia um canteiro circular com flores silvestres de várias cores. Helena escolheu um banco voltado para o leste e se sentou. Era quase hora do terceiro nascer do sol. Este sempre é o mais suave dos 3, com cores mais delicadas e uma luz mais difusa. Helena permaneceu no banco, observando as cores suaves se espalharem pelo céu. O terceiro nascer do sol aconteceu devagar, pintando as nuvens com tons de rosa pálido e dourado claro. Algumas crianças brincavam no canteiro de flores. Suas vozes baixas misturando-se ao som distante dos pássaros. Ela ficou ali por mais alguns minutos, apenas respirando e observando. Quando se levantou, escolheu uma rua diferente para voltar para casa. Passou por quintais onde roupas secavam no varal e gatos dormitavam ao sol. O caminho era ligeiramente mais longo, mas ela não tinha pressa. Seus passos eram lentos e regulares sobre as pedras da calçada. Chegou em casa quando a tarde já estava se instalando. Guardou o manjericão na cozinha e colocou água para ferver. Preparou um chá simples de camomila, deixando as folhas em infusão por alguns minutos. O vapor subia da xícara, aquecendo seu rosto. Levou o chá para a varanda e se acomodou na cadeira de vime. Dali, podia ver as montanhas ao longe, agora banhadas por uma luz dourada mais intensa. O dia havia sido tranquilo, sem grandes acontecimentos.
apenas os pequenos prazeres cotidianos da vila. O sol único da tarde começou a descer lentamente atrás das montanhas. As cores no céu mudaram gradualmente do dourado para o laranja suave, depois para o rosa. Helena tomou seu chá em pequenos goles, sentindo o líquido morno descer pela garganta. Quando as primeiras estrelas surgiram, ela sorriu discretamente. A vila estava silenciosa, envolvida pela paz do entardecer. Amanhã haveria novamente 3 nasceres do sol, e ela estaria lá para vê-los, como sempre havia sido, como sempre seria.